a gripe? Na verdade, a gripe é uma infecção do sistema respiratório causado por um vírus e que geralmente cursa com febre, tosse, coriza, dor nas articulações, dor no corpo e algumas vezes nas crianças também pode vir acompanhado por diarreia, vômitos e conjuntivite. Existem dois tipos de vírus influenza que causam a gripe, o influenza A e o influenza B. O vírus da gripe suína é o influenza A e ele é chamado tecnicamente de H1N1. Os sintomas são os mesmos, mas o H1N1 geralmente ele está associado a quadros de maior gravidade. E como que a gente pega o vírus da gripe? Geralmente através das secreções contaminadas por esse vírus. Geralmente uma coriza, ou a tosse, ou espirros, ou mesmo ficando próximo de pessoas que têm o vírus e quando elas falam com a gente, eles transmitem esse vírus através das gotículas que saem da boca. Além das secreções respiratórias, esses vírus também podem ser adquiridos através do contato com superfícies que foram contaminadas por essas secreções. Então, geralmente, a gripe acontece nos meses frios, porque é justamente quando o tempo está mais frio que nós ficamos em locais mais fechados, pouco arejados. Geralmente, a influenza é um quadro benigno. Assim como o vírus vem, ele vai embora. Mas se você tem asma ou alguma doença no coração, ou, por exemplo, nas pessoas que são obesas, nas crianças menores de 2 anos ou nos idosos maiores de 60 anos, a gripe pode oferecer algum risco. Essas pessoas são consideradas como grupo de risco. Risco para o quê? Risco para a complicação da gripe, que é a pneumonia. Então, geralmente, esse grupo de risco apresenta uma maior facilidade para desenvolver a pneumonia, que normalmente é uma pneumonia causada por bactéria. E isso causa um desconforto respiratório, uma insuficiência respiratória que tem que ser avaliada pelo médico e em alguns casos precisa também de internação. Nesses casos mais graves, existe um remédio específico para a gripe que se chama oseltamivir. Mas não são todos os pacientes que vão tomar o oseltamivir. Ele está reservado para o grupo de risco. Na grande maioria dos pacientes saudáveis, não existe a necessidade de tomar essa medicação, somente se houverem os sinais da síndrome respiratória grave, com a dificuldade da respiração e da oxigenação do sangue. Além dos sinais respiratórios, é muito comum quem tem gripe perder o apetite, não se alimentar direito, não ingerir líquidos de forma adequada e aí apresentar os sinais de desidratação, ter pressão baixa, tontura. Então é muito importante durante a gripe se alimentar direito e se esforçar para ingerir bastante líquidos. Geralmente o diagnóstico da gripe é clínico, mas existe um exame específico onde nós podemos ver se o vírus está presente na secreção respiratória. Mas ele não é obrigatório de ser feito em todos os casos. E como a gripe deve ser tratada? Nos pacientes de risco, então, eles merecem o oseltamivir. Em quem não é grupo de risco, é preciso ter paciência, esperar todo o curso do vírus, se alimentar bem, hidratar e repouso. Inalação com soro, limpeza nasal com soro fisiológico são de fundamental importância para manter as vias aéreas úmidas, hidratadas e facilitar a eliminação dessas secreções. Não se devem dar os remédios contra a tosse. Por quê? Porque senão você tira esse reflexo de defesa do pulmão. E como fazer para evitar a gripe? Alimentação adequada, hidratação, evitar os ambientes aglomerados, arejar os locais
evitar o contato com pessoas doentes. As crianças não devem ser mandadas para a escola ou para a creche quando estiverem com febre e tosse. É muito importante também, na hora de tossir, espirrar, você colocar o braço e o cotovelo na frente da sua boca e do seu nariz. Isso vai evitar que você transmita o vírus para as pessoas que estão próximas a você e também evita que você infecte a sua mão com as secreções com o vírus. Lavar as mãos é essencial e é lavar as mãos com água e sabão. Se tiver o álcool gel, é uma boa alternativa também. E o mais importante, tomar a vacina da gripe todo ano. Falando da vacina especificamente, a vacina que existe no Brasil, a gente só tem vacina do vírus inativado e fracionado. Ele não causa gripe, não tem vírus vivo ali. Isso é absolutamente impossível com essa vacina. É fundamental deixar muito claro isso, que a vacina não causa gripe. A vacina é bastante segura, né? Os efeitos são pequenos, um pouco de dor local, raramente febre, alguma coisa assim. Inclusive na gestante pode ser feito. A pessoa tomou ano passado, tem que tomar esse ano? Tem sim, porque cai a quantidade de anticorpos. Então realmente a vacina é bastante importante, a gente deve lembrar disso.